Para grande parte de nós, brasileiros assalariados, CLT, que pega busão, metrô lotado, o único jeito de sair da casa dos pais, da avó, do vô ou do aluguel é geralmente financiando um imóvel. Mas olha, financiamento não é brincadeira não, é um processo muito importante que precisa de atenção, de cuidado, principalmente porque é você que está comprando, né? É o seu dinheiro que vai estar lá. Fica ligeiro com as pessoas que vai estar com você nesse caminho. Não deixe o seu suado dinheirinho na mão de qualquer um, não. Pesquisa bastante, porque você vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. E em maio de 2023, Deus, o Todo-Poderoso, me mandou um insight. Falou assim: filho, você já tem que sair da casa da sua mãe, já tá ficando velho. Aí então eu decidi procurar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, que eu queria financiar. Dei uma pesquisada rápida na internet porque eu não sabia nada de financiamento. E eu vi que um dos primeiros passos importantes é você criar uma conta no banco Caixa, para você já ir criando um relacionamento com o banco, para ele ver você com bons olhos, né? E então eu fui até uma agência próxima da minha casa, de onde eu morava, e para abrir uma conta. Aí eu cheguei lá, a bancária fez um monte de pergunta, pediu um monte de documento. Aí ela falou: por que você quer abrir uma conta? Para ficar fazendo empréstimo e ir embora, sumir do mapa, ficar endividado? Aí eu falei: não, moça, eu quero fazer um financiamento, porque eu quero sair da casa da minha mãe, né? Aí eu já aproveitei e perguntei para ela como que funcionava o financiamento. Ela me deu um panfleto com os 4 ou 5 correspondentes caixa que atendiam aquela agência. E para quem não sabe, a correspondente caixa é basicamente uma empresa que presta serviços para a Caixa e ela serve como ponte entre você, o comprador do imóvel, e a Caixa. Então ela te orienta, ela tira dúvidas, ela pede um monte de documentação aí sua, até mesmo da construtora, e ela envia, reúne toda essa documentação e envia para a Caixa. E não tem como você tratar o financiamento diretamente com a Caixa. Essa correspondente caixa, ela tem que estar no jogo. Ah, e uma dica importante: antes de você mandar mensagem para qualquer correspondente, faça uma simulação de financiamento lá no site da Caixa, lá na Habitação, ou você baixa lá o aplicativo da Habitação Caixa, e aí você preenche lá o formulário com seus dados, bota sua renda mensal, quanto que você quer dar de entrada, em quantas parcelas, em quantas vezes você quer fazer o financiamento, qual o sistema de amortização, se é Price ou se é saque. Tudo isso é importante, tá? Então, separa um tempinho, faça as contas, vê o que cabe no seu bolso, se vai ficar bom para você ir pagando o financiamento futuramente. Então, tenta moldar uma simulação que fique mais atrativa para você. E eu, como um bom virginiano, eu não sei se isso é bom ou ruim, fiz trocentas mil simulações lá no site da Caixa, até que eu achei uma simulação que me agradou, um cenário que ficou muito bom para mim. E eu utilizei lá na época o sistema de amortização Price, botei lá uma entrada X, quantidade de parcela Y, enfim, era aquilo que eu queria, era aquele cenário que eu queria de financiamento. E depois disso, eu mandei mensagem para a corretora do imóvel que estava me ajudando lá a ver a casa, enfim, e para atualizar ela, né, que eu ia começar o processo de financiamento com a correspondente Caixa. A corretora é super gente boa, só que aí ela acabou me indicando uma outra correspondente Caixa, que eles tinham meio que fechado uma parceria lá, não sei, não entendi direito. E essa corretora falou que a correspondente deles era muito boa, que ela tinha contatos lá na Caixa, que conseguia agilizar todo o meu processo para não ficar embargado, enfim. Aí eu pensei, pô, indicação, né, da corretora, então eu vou dar uma chance, né? Vou chamar ela lá no WhatsApp. Aí eu já mandei uma mensagem para a correspondente nova, já enviei para ela também a simulação que eu queria, o cenário de financiamento que eu queria, e depois de um dia ela me responde falando que não tinha como seguir com a minha simulação. E aí ela criou uma simulação dela lá, totalmente diferente da minha, com a tabela saque em vez da price, com outro valor de entrada, com uma outra quantidade de parcelas totalmente diferente do que eu queria. Aí eu falei, nossa, mas por que não tem como seguir com a minha simulação?
Aí ela disse que ela tinha enviado para a Caixa, mas a Caixa simplesmente não aprovou. E que o único jeito para eu conseguir financiamento é com a simulação dela. Eu achei aquilo bem esquisito, mas eu não sei porquê, eu aceitei e caí na historinha dela. E então ela agendou um dia para eu ir lá no escritório dela assinar alguns papéis. Chegando lá, quem me atendeu nem foi a mesma mulher com quem eu estava conversando no WhatsApp. Veio uma outra pessoa com um monte de documentos, botou na mesa assim na minha frente e falou assim, explicou o que era aqueles documentos bem porcamente, bem por cima mesmo, e falou que eu tinha que assinar aqueles papéis. E eu, bobinho, né, não manjava nada, fiquei assinando, até que chegou no último documento, que era um recibo. Esse recibo se tratava basicamente de que eu tinha que transferir para ela 10 mil reais na conta dela. Aí eu fiquei em choque, eu falei, como assim? E a mulher ficou parada na minha frente esperando fazer a transferência, abri lá o aplicativo da Nubank, vi lá 10 reais. Falei, moça, não tenho esse dinheiro. Só que assim, na verdade eu tinha esse dinheiro, só que ele estava preso no cofrinho da Nubank. E como todo mundo sabe, ou quase todo mundo, para você resgatar um dinheiro do cofrinho, você solicita e aí só no próximo dia útil você vai receber. Mas olha, só por isso eu não fiz a transferência para a mulher naquele momento. Obrigado Nubank por ter criado as caixinhas. Eu nem sei se foi a Nubank que criou, mas eu só sei que esse banco me salvou. Valeu Nubank. Aí eu falei para ela, moça, eu posso transferir amanhã o dinheiro? Aí ela falou, tudo bem. Aí beleza, eu fui para casa de ônibus, cheguei lá, busão lotado, fui para casa, cheguei e aí nem tomei banho, joguei na internet lá. É normal uma pessoa, né, que quer fazer o financiamento ter que transferir um valor tão grande assim logo de cara, sem antes assinar qualquer coisa? Aí eu pesquisei lá na internet e eu achei um fórum lá de advogado, sei lá, falando que não era aconselhável, não era recomendado você transferir qualquer valor antes de assinar o contrato de financiamento lá no banco. Aí só para confirmar, no próximo dia eu mandei mensagem para a corretora do imóvel, né, que estava me auxiliando lá, perguntando se era comum, se era normal a correspondente já pedir essa quantidade antes de assinar qualquer coisa. E a corretora ela confirmou, falou, não faça nenhuma transferência, porque não é o correto. Aí com isso eu lembrei daquele panfleto lá que a mulher lá do banco tinha me dado, né, quando eu fui criar a conta, que tinha lá alguns contatos de correspondente caixa, meio oficial, né, que atendia lá a agência. Aí eu vi a primeira correspondente, cara, o endereço era basicamente do lado da agência onde eu tinha aberto a conta. Eu liguei para esse número do panfleto, perguntei lá para as mulheres lá que trabalhavam se era normal ter que transferir 10 mil reais logo de cara, assim. E elas confirmaram mais uma vez que não era normal. Então eu já percebi que eu já tinha que cair fora daquela primeira correspondente. Aí eu mandei mensagem falando que queria cancelar todo o processo com ela e que eu não estava me sentindo confortável, não achava correto transferir 10 mil reais assim para a conta dela sem nenhuma garantia. Aí em seguida ela me manda um áudio de 3 minutos, toda grossa, toda bravona lá, falando que aquele era a metodologia de trabalho dela e que não era o Google que dizia se estava certo ou errado. Era assim, ponto final. Claramente ela estava muito brava. Mas aí eu já tinha pedido cancelamento, já não tinha como voltar atrás. E então eu mandei mensagem para a correspondente lá do panfleto, a correspondente oficial, né, que tinha me ajudado até, que eu tinha ligado para ela. E porque eu queria seguir todo o processo com ela. E cara, totalmente diferente o serviço prestado. A mulher me auxiliou, ela foi super atenciosa, tirava as minhas dúvidas, respondia as minhas mensagens muito rápido, tirava dúvida de valores, de custos, né, de taxas, enfim, de documentação, tudo, prazos. E eu fui com ela até o final do meu financiamento e deu tudo certo, graças a Deus. Ah, e detalhe, ela conseguiu utilizar a minha simulação que eu queria, lá do price, com a entrada que eu queria, com a quantidade de parcelas que eu queria. Aí fica a pergunta, será que o problema era a minha simulação ou
era só a má vontade da outra pessoa lá, da outra correspondente? Vai saber, né? Cara, agora pense comigo. E se eu tivesse feito aquela transferência? Se eu tivesse mandado 10 mil para conta dela? E sei lá, se fosse golpe? E se ela pegasse meu dinheiro e sumisse do mapa? Eu ia perder 10k ali, de graça. Ah, e detalhe, não seria o primeiro golpe que eu teria caído, eu ia ficar muito pistola. Se eu perdesse 10 mil ali, o meu sonho de financiar, cara, ia atrasar. Quem sabe, sei lá, daqui meses ou anos eu ia conseguir recuperar aquele dinheiro para conseguir retomar o plano de financiamento. E se eu tivesse a vontade novamente de entrar nesse processo do financiamento com a Caixa, porque provavelmente eu ia estar bem desanimado. E é isso, esse foi o meu relato. Eu não sei se isso vai ajudar alguma pessoa, mas eu espero que sirva como um exemplo de como você evitar grandes dores de cabeça. E cara, abre o olho, preste muita atenção quando você for fazer algum processo muito grande, como o financiamento. Mas é isso, se você sentiu no coração, deixa o like aí no vídeo, deixa um comentário, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal, e é isso. Obrigado, valeu!